Mas daí ela chegou e disse assim, bah, prof, hoje eu adorei porque tu deu só aquilo ali, assim, sem relacionar com nada, eu entendi tudo. Eu disse, bah, facada no meu coração, né? Porque foi uma aula que é exatamente o oposto do que eu acredito. Isto não é aprender português. Aprender português não é eu te mostrar só concordância verbal, tu entender tudo internamente da concordância verbal e sair da sala satisfeito. Aprender português é fazer uma prova e ter um bom desempenho. É simples assim. Sabe aquela coisa assim, eu aprendo tudo em aula e erro na prova. Desculpa eu te dizer, mas então tá aprendendo. Eu sei tudo quando tu pergunta, mas na hora da prova eu erro. Tu não tá aprendendo, tu conhece a minha aula, tu não conhece o conteúdo. Que é um equívoco que muitas vezes a gente comete. Tu conhece a aula do prof, tu sabe as respostas certas, porque tu gosta do professor e já assistiu mais de uma vez, e isso faz tu ter a impressão de que tu tá aprendendo. Na verdade, o teste real do meu trabalho é a questão que tu vai fazer. Do meu e do teu, né? Não põe só no meu também, né? Depende do quanto tu vai estudar. Mas eu brinco com isso, pessoal, e isso assim pra mim, pessoal, foi uma epifania. Já ouviram falar dessa palavra? Epifania. Uma epifania é uma revelação, assim. Eu tenho uma tese, não sei o que vocês acham, assim. Eu comecei a trabalhar em vários lugares recentemente, assim, alguns lugares nacionais, e acompanhar alguns professores que eu não acompanhava só de ouvir, assim, e eu me dei o trabalho de ir atrás, assim. Tipo, tem o professor Mozart e coisa e tal. Eu vou ver o Mozart e vou ver o que ele faz. Por que dizem que esse Mozart é um cara diferente? Tem o Sobral. Eu vou lá e vou ver o que o Sobral faz. E fiz assim com vários professores, inclusive de português. Não assisti muita coisa, mas é incrível, né, pessoal? O professor, tu vê se é bom ou ruim em meia hora, né? Vocês devem ter essa impressão, mas de modo geral é assim, tu começa a ver uma aula, o cara dá bom dia, tu sabe se o cara vai ser bom ou ruim e dificilmente tu te engana na sequência, né? De modo geral, a primeira impressão se justifica na sequência. E eu acho o seguinte, pessoal, eu acho que os concursos públicos mudaram pelos problemas financeiros do país, pela escassez de vagas e pelo nível de dificuldade das provas. Eu acho que mudou. Eu acho que o nível de preparação em termos nacionais mudou muito, 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 muito. Tem gente que está ensinando de maneira muito mais aprofundada e as coisas estão caindo nas provas de maneira muito mais aprofundada. Uma discussão que vocês faziam na área do direito, pessoal, um tempo atrás, assim, fulano tal é bom, mas não dá jurisprudência, por exemplo. Não tem essa hipótese mais, né? Não tem mais essa hipótese para nenhum concurso. Tipo, qual é o concurso que tu pode dizer que vai cair só a letra da lei sem absolutamente nada? É muito raro. Então o cara tem que estar num nível diferente. E eu resolvi mudar o meu jeito de dar aula. E eu tô falando muito sério com vocês. Assim, a minha preocupação antes, quando eu dava aula, pessoal, era agradar o aluno na aula. Entendem isso? Eu queria que vocês saíssem de dentro da aula, no final da aula, satisfeitos. Leves, risonhos e felizes, sabe? Era esse o termômetro que eu usava de avaliação da minha própria aula. E eu acho que esse termômetro... Claro, se a aula for leve, um tanto melhor. Se vocês saírem tranquilos, um tanto melhor. Mas não é isso, atualmente, do que se está precisando. Inclusive no oficial de justiça, pessoal. Inclusive no oficial de justiça. Contava-se com 500 vagas para o último concurso e foram nomeadas 200 pessoas. Isso é brutal em termos de diferença. Foram nomeadas 40% das pessoas que se supunha que seriam nomeadas. Num concurso muito concorrido, mesmo 200 vagas é pouco. Talvez quem esteja fazendo concurso de TRT e TRE aí pelo Brasil ache 200 vagas uma piada, porque tem gente que faz concurso para cadastro reserva com a esperança de chamarem 3. E o cara vai até o Piauí fazer esse concurso. Ou seja, tem que ser um cara que leva muita fé no taco, né? Concorda? Tu não tá fazendo para ficar entre os 500, tu tá fazendo para ficar em segundo, no máximo, né? Senão tu vai considerar um fracasso teu desempenho. Mas eu acho muito, muito, muito mesmo isso, pessoal. E vocês têm que se acostumar com isso, entende? É claro que durante uma aula tem aluno que vai chegar num teto e não vai conseguir passar na aula. Na aula, entendem? Estou explicando uma coisa, entendeu isso aqui? Entendeu. E aqui, mais ou menos. E aqui, pouco. E aqui, nada. É assim. É impossível tu estar dando uma aula muito aprofundada e o aluno sair da aula tendo entendido absolutamente tudo e tendo ciência de absolutamente tudo. Agora, tem que suar a camiseta depois, entendem? Tem que estudar, tem que retomar, tem que revisar, tem que fazer exercício e tem que fixar. Sabe o que eu brinco com vocês, pessoal? Eu tenho dificuldade de separar adjunta nominal e complemento nominal. Eu não levo isso a sério, pessoal, porque 80% das pessoas que dizem que tem essa dificuldade não dominam nem as características de um e de outro. Como é que tu vai diferenciar? Só de modo místico mesmo, né? Tem que alguém te dizer na hora da prova, porque tu não sabe nem a característica. Uma coisa é dizer assim, prof, eu consigo listar todas as características do adjunto, todas as características do complemento e confundo. Então tem alguma coisa errada, vamos sentar que tu vai ter que deixar de confundir. Agora, quais são as características do complemento? Não tem certeza, prof. E do adjunto? Não lembro mais. Deixa eu te dar uma notícia ruim, tu não tá com dificuldade de diferenciar adjunto de complemento. Tu nem sabe o que é um adjunto ou um complemento, mas óbvio que é muito mais bonito tu dizer o quê? Como é difícil, né? Tem aquele caso terrível que eu sempre me atrapalho, né?
E eu tô assim, pode parecer irônico, mas não é. Eu acho que isso é uma postura humana. Sabe o que ontem eu brinquei, assim, pessoal? Que eu tava brincando com as coisas, como é que a gente lida com as nossas angústias e por aí vai. Mas eu acho que tem que saber que, pra saber, tem que saber muito, entende? Pra ir pra uma prova tranquila, uma prova do nível da FAURGS, tu tem que saber muito, mas muito, muito, muito. Pessoal, a prova da FAURGS é uma prova que eu faço com dificuldade. Eu faço com dificuldade a prova de português. Não é uma prova da FCC, eu faço em 10 minutos e dou o gabarito. E tenho certeza de que eu gabaritei, certo? Entende? Faço em 10 minutos, 15 questões e dou o gabarito. FAURGS é um sofrimento, pessoal. É um sofrimento. Eu trabalhava num curso que obrigava a gente a dar gabarito prévio. Mas era uma dor no coração, sabe? Até sair o gabarito, assim, aí saiu o gabarito, tu tinha gabaritado a prova com gabarito prévio, as pessoas achavam, claro que tu gabaritou, e eu, tirou o mundo das costas, porque tem uma questão de interpretação que é complexa, tem uma questão de função sintática que é difícil. Então, é isso mesmo, pessoal, tipo assim, prof, por exemplo, esse negócio de coordenação e subordinação que eu dei agora, eu acho que a maioria de vocês nunca viu isso na vida, pelo menos não desse jeito. Já ouviu falar, coordenação independente, subordinação é dependente. Bom, agora a gente deu uma mapeada, é claro que tu não vai sair daqui sabendo bem. Mas isso aí é como tudo na vida, né? Tu vê na primeira vez, mais ou menos, na segunda vez um pouco melhor, na terceira vez naturaliza, da quarta, quinta, sexta vez, você sabe muito, 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 muito. Eu brinco, né? Nessa aula tem o Felipe, que eu brincava na aula passada que tinha o Marquinho. O Marquinho era um cara que chegou aqui sabendo muito menos do que sabe hoje. O Felipe, pessoal, o Felipe era meu aluno. Eu digo Felipe porque vocês estão em torno do Felipe aqui e o Felipe responde em voz alta e certo 90% das perguntas que eu faço, inclusive as difíceis, né? E não são perguntas refeitas. 3 meses atrás o Felipe sabia metade do que sabe hoje de português. E não é maneira de falar. Mas quem é o Felipe? O Felipe é um cara que estuda 8 horas líquidas por dia, todos os dias. O Felipe era um cara que no dia 24 de dezembro estava me mandando foto dele conjugando verbo. O Felipe no dia 31 de dezembro estava me mandando foto dos radicais gregos e latinos. Entende? Não, tô dizendo que não é muito casual. Às vezes tu vê o cara respondendo tudo certo e tu pensa o quê? Tem facilidade, né? Que nem eu, pessoal. Eu tô aqui dando aula e vocês, pra te dar aula, que facilidade tu tem? Faz 18 anos que eu faço isso. Viajei de ônibus uma distância daqui até a China dando aula, pessoal. Já dei aula em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Estância Velha, Lajeado, Caxias, Bento, Uruguaiana, Nova Prata. Já dei aula no estado inteiro. E tu tá 18 anos fazendo uma coisa com todo o esforço do mundo para um cretino olhar e achar que tu não te esforça nada para fazer o que tu faz. É muito esforço para fazer, entende o que eu tô dizendo? Então é mais ou menos por aí, pessoal. A proposta é essa mesmo. A proposta é ajustar, 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 no sentido de cobrar mais, cobrar mais, cobrar mais, e vocês irem se habituando com as coisas. E sempre ter uma consciência, pessoal, porque quando a gente vê uma coisa que a gente não sabe, tu tem a impressão que tu andou para trás. O que tu já sabia, tu segue sabendo. Entendem? O rapaz afirma que virá. O rapaz afirma isso, objeto direto. Isso tu segue sabendo. Agora a gente tem que dar um passo a mais. E quando vier reduzida? O rapaz afirma detestar pessoas cínicas. Objetiva direta. Afirma detestar pessoas cínicas que mentem. Uma objetiva direta e uma adjetiva na sequência. Detestar pessoas cínicas que mentem aos outros. Uma objetiva direta com uma adjetiva com um objeto indireto na sequência. É por aí que a gente tem que ir, entende? A gente vai desdobrando, 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 desdobrando. Inclusive, eu estou revendo meus planos para março. Eu vou conversar com vocês até o fim deste curso, porque em março eu vou fazer um curso noturno. Eu estava decidido a fazer um tipo de curso, não sei se eu vou fazer esse ou se eu vou fazer outro, porque tem 2 cursos que eu acho que são meio urgentes, assim, que são 2 coisas que eu acho... Uma delas acho que falta mesmo no mercado, que foi uma solicitação de alguns, e que talvez seja esse o curso, de fazer um português por meio de textos, o tempo inteiro. Jogar vocês, assim, no meio da confusão e fazer se virar. Qual é o sujeito desse verbo? Qual é a classificação dessa oração? Qual é esta regra de concordância? Qual é esta colocação pronominal? Porque, em última instância, pessoal, de todos os alunos... a reclamação que vocês têm em prova sempre a mesma. Tu explica a crase, eu entendo. Tu explica a concordância, eu entendo. Tu explica orações, eu entendo. Mistura tudo na prova. Se me perguntarem o meu nome, eu não sei mais. Né? Não é assim. Mistura tudo, tu já não sabe. É assim, a prova vai pensando, né? Até eu acho que é uma das dificuldades da língua portuguesa, né, pessoal? Em cada frase do português está o português inteiro. Ao contrário da legislação. Legislação, tu tem como saber tudo de um artigo e nada do outro, eventualmente. Português em uma frase, eu te cobro acentuação, fonética, concordância, regência, classes, funções, orações, análise sintática externa, colocação pronominal. Em qualquer frase está o português inteiro. Por isso que a gente sente um alívio, pessoal, quando no enunciado da questão vem a matéria, né? Não dá um alívio? Assinale a alternativa correta em relação à concordância verbal. Ai, que alívio, é cuidar só os verbos, né? Mais desesperador é quando vê o que? Assinale a alternativa gramaticalmente correta. Pelo amor de Deus, me conta o que tu quer, né?
Porque daí eu não sei se eu procuro X no lugar de CH, pronome antes ou depois, verbo no singular ou no plural, crase, porque ali está o português inteiro colocado, na verdade, né? Então isso é difícil mesmo. Pessoal, eu leio gramática, não há lida em gramática em que eu não aprendo alguma coisa. Eu trabalho, como falei para vocês, há quase 20 anos nisso. Tu lê uma gramática, vem um caso que tu diz, claro, a minha situação é muito melhor que a tua, né? Porque daí aí é agregar mais um item a 20 que eu já tinha. Eu não tenho que aprender os 21, né? Aí eu venho aqui para ti e dou os 21, dos quais tu tem certeza de 4 e tem que aprender 17. Mas daí eu vou agregando. Mas não tem uma lida de gramática. Eu nunca leio a gramática do Bechara, quando ele era ainda... não estava senil, né? A gramática do Bechara. Eu nunca li a gramática do Bechara sem aprender nada, pessoal. É chocante. Tu tá vendo concordância, aprende uma coisa. Colocação pronominal, aprende uma coisa. Classificação dos pronomes, tu aprende uma coisa. Funções sintáticas, tu aprende uma coisa. Não tem situação em que não se aprenda. Então, é relaxar, entende? O que eu acho que vocês não podem fazer, só para encerrar, é assumir uma postura defensiva, que eu acho que é uma postura que às vezes a gente assume diante da ignorância. Ignorância no sentido de não estar entendendo alguma coisa, sabe? É a comparação que eu faço no colégio, pessoal. De que matéria vocês gostam? Quem gostava de matemática no colégio? Quem gostava de português? Quem gostava de química? Quem gostava de física? Quem gostava de literatura? Quem gostava de história? Mas, seja qual for a matéria que tu gosta, no colégio existe uma relação causal. Gostamos de matérias nas quais somos bons e entendemos. Não gostamos de matérias das quais somos ruins e não entendemos. É muito raro alguém dizer assim, ó, eu gabarito todas as provas de química. Tu gosta, então? Não, odeio. É muito raro. É assim, a gente gosta daquilo que a gente entende, a gente não gosta daquilo que a gente não entende. Já que a gente não está entendendo, qual é a solução habitual? Odeio essa matéria. Porque a outra postura era tu dizer, tenho dificuldade nessa matéria, teria que me esforçar mais nessa matéria, tenho que aprender essa matéria. Então só cuidem para não assumir a postura adolescente. Por que literatura todo mundo gosta? Quase todo mundo. Porque é humano, todo mundo entende. Tá? Não tem como tu não entender literatura. Se apaixonaram, entendeu? Né? Depois morreu, entendeu? Né? A gente não está lidando com prótons, a gente não está lidando com área, a gente não está lidando com movimento, a gente está lidando com coisa humana, fica muito mais fácil de entender. As humanas, pessoal, são mais benquistas por quem gosta de exatas do que o contrário. O cara adora matemática, mas suporta história. Porque é legal os conflitos, Napoleão, né? Mesopotâmia... Agora, quem gosta das humanas detesta exatas, porque geralmente quem gosta das humanas é absolutamente ignorante em exatas. Não faz sentido nenhum. Olha pra química aqui, ó. Isso é uma frustração, né, pessoal? Tu olha, 98% das pessoas mais bem-sucedidas na vida prática são das exatas, né? Isso é fato, assim. 98% das pessoas... Um colega meu, pessoal, fez engenharia de produção. Eu me lembro que na época ele ia fazer, ninguém acreditava nisso, assim, nem tinha quase engenharia de produção saindo do colégio. Fazia engenharia de produção, essas coisas do Instagram, né? Aí vejo uma foto e digo, olha o Cristiano aqui, o que será que ele está fazendo da vida? Sabe o que ele está fazendo da vida? Dando a aula magna da economia da URGS. Sabe a aula magna? A aula magna é quando tu chama uma personalidade para dar aula de abertura do ano letivo. Ele estava dando a aula magna para economia com 34 anos de idade. Eu disse, pô, deve ter se dado bem. Não, ele tá mega milionário. Entendem isso? Um cara que era da engenharia, lida com armazenamento de dados e corporações e coisa e tal, né? Ou seja, se depender disso, eu não vou enriquecer.